Quando nós olhamos aqui para esse texto, o qual nós temos lido neste exato momento, nós percebemos, meus irmãos, que aqui nessa época a igreja estava crescendo de uma forma extraordinária. A Bíblia nos mostra que no primeiro sermão que o apóstolo Pedro ministrou, após ter sido revertido de poder, lá no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E assim os discípulos apóstolos saíram por todas as partes, região, aldeia, cidade, anunciando a palavra do Senhor nosso Deus. E na segunda mensagem que o apóstolo Pedro havia ministrado, a Bíblia diz que aumentou para 5.000 almas. E todos os dias Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas. Então nós podemos perceber que o contexto aqui deste capítulo nos mostra um crescimento assustador ali da obra de Deus em toda aquela região onde os apóstolos estavam trilhando. Mas também percebemos que a igreja estava crescendo. Nós também notamos que algumas autoridades começaram a se sentir incomodadas. Elas ficaram inquietas com o crescimento que estava acontecendo na vida da igreja, na vida ali do povo de Deus. É tão tal que no início aqui do capítulo 9, nós percebemos o apóstolo Paulo, que ainda estava servindo a Deus de uma forma em que ele se mostrava obediente à lei de Moisés, ainda não tinha conhecimento do evangelho como as boas novas e o caminho da salvação. A Bíblia diz que ele, muito enfurecido contra os apóstolos, contra a igreja primitiva, respirando ameaças e morte, ele já havia participado do apedrejamento ali da vida de Estevão, e também ele havia concordado ou dado seu voto para que muitos outros crentes perdessem a sua vida. E aquele incomodado com o crescimento da igreja que não parava de crescer, a Bíblia diz que ele se dirige aos sacerdotes, aos anciãos, e pede carta de autorização para prender crente, para matar crente, para perseguir a obra de Deus. E assim ele, recebendo aquela autorização da parte das autoridades daquela época, ele se dirige para uma cidade por nome Damasco, onde, sabendo ele que havia alguns cristãos naquele lugar, ele foi, queridos irmãos, com o intuito de prender e até mesmo de tirar a vida do povo de Deus. Mas, para surpresa de Saulo, a Bíblia diz que quando ele chega no meio do caminho, indo para Damasco, ao meio-dia, ele é surpreendido com um clarão muito forte que aparece no céu, mais forte do que a luz do sol. A Bíblia diz que diante daquele clarão, ele cai por terra, ele já cai cego, havia perdido a sua visão. E enquanto ele está ali tateando, pelejando para se levantar, ele ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Atordoado, ouvindo aquela voz, ele pergunta: quem é o Senhor? A voz torna a responder: eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. E a Bíblia diz, amados e queridos irmãos, que de repente ele se levanta, ele prossegue na sua caminhada, ele chega em Damasco, e a Bíblia diz que Deus, o Senhor Jesus Cristo, havia orientado que ele deveria ficar na casa de um homem por nome Judas, na rua chamada Direita. Enquanto tudo isto estava acontecendo, o Senhor Jesus Cristo já estava falando com um dos seus discípulos, um homem de Deus por nome Ananias. Deus estava revelando para aquele homem, dizendo: eu quero que tu vá agora na rua chamada Direita, na casa de Judas. Lá tu vai se encontrar com um homem que se chama Saulo, ele vai estar orando. Eu quero que tu vá lá orar por ele. Quando ele ouve esta palavra da parte do Senhor, eu creio, queridos irmãos, eu posso até imaginar nesta noite que ele começa a tremer por dentro, porque quando ele ouve o nome Saulo, ele já sabia de todo o histórico e tinha conhecimento da pessoa de Saulo. Aí ele responde para o Senhor: Senhor, mas não é este homem que nós temos ouvido
ouvido falar muito mal a respeito da vida dele. Ele tem se levantado, perseguido a tua igreja, maltratado os cristãos, jogado no cárcere, tem tirado a vida, ainda tem voltado para muitos outros perder a sua vida. Mas enquanto Ananias estava questionando desta forma, ele ouviu novamente a voz do Senhor Jesus Cristo, que bradou dizendo: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido para anunciar a minha palavra. Louvado seja Deus. Deus já tem falado ao coração de pessoas aqui neste lugar, através dos louvores, até mesmo através deste vídeo que foi apresentado, porque o Espírito Santo mesmo que tocou na vida de Ananias e teve também um encontro ali com Saulo, é o mesmo que está aqui nesta noite. Observe que o Senhor Jesus Cristo disse para aquele homem: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. É isto que eu quero que você entenda nesta noite. Sabe por que você está aqui participando deste culto? É porque você é um vaso escolhido pelo próprio Deus, que fez os céus e que fez a terra. Deus conta comigo, Deus conta contigo, Deus conta com esta igreja que foi lavada, remida e purificada pelo sangue do Cordeiro. Deus nos escolheu para nós anunciarmos a sua palavra. Você sabe que enquanto nós estamos aqui, neste exato momento, tem muita gente que está perdendo a sua vida, tem muita gente que está morrendo ali através de acidente, outros estão se suicidando, ou seja, muita gente está passando para a eternidade neste exato momento, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas nesta noite Deus marcou este trabalho para nos fazer entender que nós precisamos, como igreja, marchar em direção ao céu de glória, anunciando a palavra, falando das coisas de Deus, falando do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim o Espírito Santo de Deus, ele vai estar operando de uma forma poderosa. Glória a Deus, meus amados irmãos, nesta noite nós queremos falar aqui subordinado ao seguinte tema. Diante deste versículo que nós temos lido nesta noite, eu quero apresentar pelo menos 4 características de um vaso escolhido. Observe que quando o Senhor Jesus Cristo, ele fala para Ananias, ele faz a seguinte declaração: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Portanto, nesta noite eu quero falar sobre 4 características de um vaso escolhido. E a primeira característica de um vaso escolhido é que um vaso escolhido, ele fala do Senhor Jesus Cristo. Nós podemos aqui perceber no versículo de número 15 do capítulo de número 9, é o versículo que nós temos lido, que está servindo como base para esta mensagem. Está escrito assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Então a primeira característica de um vaso escolhido é que ele fala do Senhor Jesus Cristo. Quando você perceber que um crente, independente do lugar que ele possa se encontrar, mas ele fala do Senhor Jesus Cristo, você vai entender que aquele crente é um vaso escolhido pelo próprio Deus. Porque um vaso escolhido, ele fala de Jesus na escola, ele fala de Jesus no trabalho, ele fala de Jesus na rua, ele fala de Jesus na sua casa, ele fala de Jesus na casa de Deus. Em qualquer lugar, para ele é o lugar certo para falar do Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira característica de um vaso escolhido. Ele fala do Senhor Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada nós encontramos alguns exemplos que têm esta característica de um vaso escolhido. Nós encontramos o primeiro exemplo em João capítulo 4. Nós encontramos aqui relatado a história da mulher samaritana. Todos os irmãos sabem que ela teve um encontro com o Senhor
Jesus Cristo, e neste encontro eles tiveram um diálogo, e dentro daquele diálogo ela percebeu que tudo que o Senhor Jesus estava falando a respeito da vida dela era basicamente uma revelação, porque ela não havia relatado nada para o Senhor Jesus Cristo. Então ela entendeu que quem estava diante dela era um profeta enviado da parte do céu. Então isto mudou completamente a vida da mulher, aleluia, samaritana, de uma tal forma que a Bíblia diz que ela volta correndo para a sua cidade, e adentrando a cidade ela começa a falar para todos os moradores, e a Bíblia diz que a mensagem daquela mulher revolucionou de uma forma tão grande aquela cidade, que todo o povo correu para se encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E quando eles se depararam com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, eles mostraram algo tremendo quando disseram: Senhor, nós não acreditamos em Ti apenas porque ouvimos falar através daquela mulher, mas porque agora os nossos olhos estão Te vendo, mas porque agora os nossos ouvidos estão Te ouvindo. Toda aquela cidade foi transformada pelo poder do Evangelho, porque alguém decidiu falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma o Espírito Santo quer fazer na cidade de Matões. Se todos nós nos colocássemos à disposição do Espírito Santo para fazermos missão, para evangelizarmos, para falarmos do nome do Senhor Jesus Cristo, a história da igreja nesta cidade era diferente, meus irmãos. Esta cidade estava sendo grandemente impactada pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem alguém aqui nesta noite que acredita nisso e pode verificar o nome do Senhor, verifique, porque o Espírito Santo está agindo, está tocando no teu coração nessa noite. A primeira característica de um vaso escolhido é que ele fala do Senhor Jesus Cristo. Aqui, amados e queridos irmãos, nós temos a segunda característica de um vaso escolhido. É que um vaso escolhido, ele suporta o sofrimento. Nós encontramos no versículo 16 do capítulo 9, está escrito: pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então esta é a segunda característica de um vaso escolhido. Ele suporta o sofrimento, ele faz a obra sem reclamar, ele fala de Jesus sem murmurar, ele fala porque ele entende que aquilo que ele estiver fazendo vai servir para a glorificação do nome do Deus que ele está servindo. E também o objetivo que vai acontecer, meus amados, é que vidas serão resgatadas para a presença do nosso Deus. É por isso que o vaso escolhido, ele suporta o sofrimento. Pode acontecer o que acontecer, diante de qualquer situação, a decisão que ele vai tomar é glorificar ao Senhor que fez o céu e que fez a terra. Eu posso até trazer um exemplo. Neste exato momento nós encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nós percebemos aqui nesse texto que o apóstolo Pedro, depois de ter seguido anunciando o Evangelho, se levantou uma pressão muito grande contra a vida deste homem de Deus. As autoridades incomodadas prenderam este homem e o seu companheiro e até ameaçaram para que eles viessem parar de falar do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que foi que o apóstolo Pedro fez diante das ameaças das autoridades? A Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, ele diz: parar de falar daquele que nós temos visto e ouvido. A Bíblia diz, queridos irmãos, que quanto mais eles eram pressionados, quanto mais a ameaça surgia contra a vida daqueles homens, mais eles se colocavam à disposição da obra de Deus. Sabe o que isto significa? É que o vaso escolhido, ele suporta o sofrimento.
pode se levantar a ameaça que se levantar, pode se levantar a prova que se levantar, pode se levantar a perseguição que se levantar, mas ele sabe que o compromisso dele é com o céu, ele sabe que o compromisso dele é com o Senhor Jesus Cristo, ele sabe que o compromisso dele é com a palavra de Deus, é por isso que ele não para de falar do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a segunda característica de um vaso escolhido é que ele suporta o sofrimento. A Bíblia diz que as autoridades, percebendo que o apóstolo Pedro não ia parar de anunciar o Evangelho, então eles chegaram à seguinte conclusão: nós vamos libertar estes homens, vamos mandar eles embora para a sua terra. E a Bíblia diz, amados irmãos, está escrito no versículo 40, Pedro sendo pressionado por causa do Evangelho e mesmo sofrendo, as autoridades concordaram com eles e chamando os apóstolos e tendo açoitado, mandaram que não falassem no nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles chegaram à conclusão de que iriam liberar os homens de Deus para que os mesmos viessem voltar para a sua terra, mas eles não liberaram eles tranquilos, eles decidiram açoitar os servos de Deus. E é aqui que o meu coração se alegra, não saber que eles foram açoitados, mas em perceber o que foi que aconteceu depois que foram açoitados e voltaram para a sua terra. Nós encontramos escrito no versículo 41, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra que eles voltaram exultando e glorificando na pessoa do Espírito Santo por se achar digno de terem sofrido por causa do Evangelho. Onde já se viu uma coisa dessa, alguém exultar e se alegrar diante do sofrimento? Só crente que tem característica de vaso escolhido para se alegrar diante da prova, para se alegrar diante do sofrimento, para se alegrar depois de ter sido açoitado. Quando você perceber que perto de você tem um crente que só sabe murmurar, que só sabe falar mal da obra, que só sabe reclamar, este crente está faltando esta característica para poder ser reconhecido como um vaso escolhido. Precisa suportar o sofrimento, porque crente que é vaso escolhido, ele suporta a prova, ele suporta a luta, ele suporta a dificuldade, mas não deixa de exaltar o nome do Senhor nosso Deus. Um vaso escolhido, ele suporta o sofrimento, meus queridos. É tão tal, eu me lembro, quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos, antes de se tornar assunto aos céus, em João capítulo 16, no versículo 33, ele, para tentar encorajar e ao mesmo tempo alegrar o coração dos discípulos, ele disse: eu tenho vos dito isto para que em mim vocês tenham paz, porque no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, ele estava praticamente declarando: o mundo já está vencido, Satanás já está derrotado, o inferno já está vencido. Na cruz do Calvário ele nos deu a nossa vitória, meus queridos irmãos. Enquanto nós estivermos firmados na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, você pode fazer a obra de Deus tranquilo, entendendo que você está guardado e protegido pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Então a segunda característica de um vaso escolhido é que ele suporta o sofrimento. A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que suporta a provação, porque ele vai receber a coroa da vida, a qual está guardada para aqueles que amam o nome do Senhor. Bendito seja Deus.
A terceira característica de um vaso escolhido é que um vaso escolhido, ele é cheio do Espírito Santo. Meus queridos, aqui nós podemos perceber no versículo 17 do capítulo 9, está dizendo: então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Então esta é a terceira característica de um vaso escolhido: ele é cheio do Espírito Santo. Mas eu quero que você entenda algo interessante nesta noite, é que esta expressão cheio do Espírito Santo significa ser controlado pelo Espírito de Deus, ser dirigido pelo Espírito do Senhor. É tão tal, amados irmãos, que quando nós olhamos para Romanos no capítulo 9, no versículo de número 1, nós encontramos a palavra de Deus nos dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não anda segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Então ser cheio do Espírito Santo é ser controlado pelo Espírito de Deus. Outra referência que nós encontramos relacionada a esta expressão, ser cheio do Espírito Santo, se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 18, quando o apóstolo Paulo disse: não vos embriagueis com vinho. Ou seja, meus amados e queridos irmãos, quando ele fez esta declaração, ele estava praticamente dizendo para aquele povo: não se deixem ser controlados pelo vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo, sejam controlados pelo Espírito de Deus. Mas eu quero falar algo mais nesta noite a respeito desta expressão. Você sabia que alguém pode ser cheio do Espírito Santo mesmo sem ser batizado com o Espírito Santo? É porque a palavra cheio do Espírito Santo, dependendo do contexto em que ela está inserida, significa estar à disposição da obra de Deus. É um crente que não para, é um crente que vive em constante movimento. Por quê? Porque um dos símbolos do Espírito Santo é um rio, e nós sabemos que rio é uma água que não fica parada, mas é uma água que se movimenta. Eu posso até trazer uma referência nesta noite para confirmar aqui esta explicação. Quando nós olhamos para João no capítulo 7, no versículo 37, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo participando de uma festa chamada Festa dos Tabernáculos. Era uma festa em que o povo fazia como ritual, meus amados irmãos, ali eles carregavam vasilhas cheias de água e derramavam em um determinado local. Jesus estava no meio daquele povo, onde eles estavam fazendo todas aquelas coisas, e de repente, enquanto ele estava observando, vendo o povo carregando água, derramando e tentando adorar a Deus conforme a lei de Moisés ensinava ou dava instrução, Jesus, a Bíblia diz que ele se pôs no meio daquela multidão, ele se pôs em pé e gritou dizendo: quem tem sede que venha a mim beba, e quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva vai correr do seu interior. Aí termina no final explicando que este rio significa a presença do Espírito Santo que eles haverão de receber. É por isso que quando você percebe um crente cheio de Deus, você entende que é um crente que não vive parado, é um crente que se movimenta. Portanto, meus queridos, quando você perceber que um crente ele vive mais de braço cruzado, de perna cruzada, parado, é porque está faltando o poder do Espírito de Deus na vida deste crente. Aleluia. Mas eu
quero que você entenda isto. Nem sempre ser cheio do Espírito Santo é uma pessoa batizada com o Espírito Santo. Eu me lembro do meu avô Raimundo Colasso. Era um homem que andava por muitos lugares pregando a palavra de Deus, onde ele sabia que tinha uma pessoa carente e necessitada de ouvir a palavra. Ele não queria saber se tinha carro para levar, ele não queria saber se a trajetória era longa, ele queria saber de pegar aqui sua bolsa da Bíblia dentro do sobrinho para se proteger do sol na caminhada e sair em direção àquela alma sedenta para levar o alimento, a palavra de Deus. Isso que significa ser cheio do Espírito Santo. É uma igreja que se movimenta, é uma igreja que anda, é uma igreja que trabalha. Louvado seja Deus. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a Bíblia fala do dia de Pentecoste, e no versículo 4 nós encontramos escrito que todos foram cheios do Espírito Santo, mas na frente você vai perceber que há uma expressão que diz que a voz correu por toda a cidade. Ou seja, quando alguém está cheio do Espírito Santo, a tendência, meus queridos irmãos, é andar, é se movimentar, é correr, é falar, é anunciar a obra que Deus tem feito na sua vida. Então esta é a terceira característica de uma igreja, ou de alguém que é um vaso escolhido. Ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero já caminhar aqui para a quarta e última característica de um vaso escolhido. Sabe qual é? É que um vaso escolhido, ele se alimenta da palavra de Deus. Nós encontramos no versículo 19 do capítulo 9, está escrito: e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceram em Damasco alguns dias com os discípulos. Mas a expressão que chama atenção é que a Bíblia diz que antes dele sair, meus queridos irmãos, para fazer a missão, para falar, aleluia, a respeito da palavra de Deus, a primeira coisa que ele fez foi se alimentar. Ou seja, um vaso escolhido, ele tem essa quarta característica: ele vive alimentado, ele vive cheio também da palavra de Deus. É alguém que se preocupa em estar aprendendo, em estar meditando, em estar se aprofundando nas sagradas escrituras. Quando eu olho para o Salmo de número 1 e o versículo de número 2, eu encontro o salmista dizendo: o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Alguém que vive dessa forma, meus queridos, é alguém que vive alimentado. E quem vive alimentado, ele é fortalecido, ele tem energia, ele tem força, ele tem disposição, ele tem coragem, ele faz a obra do Senhor. Quando você perceber que um crente, ele mais reclama do que fala bem da obra de Deus, é porque está faltando se alimentar. Quando você perceber um crente, e quando alguém diz para ele: nós precisamos enfrentar esse desafio, e a palavra que ele diz: eu não tenho coragem, não dá para mim, se nós tentarmos nós vamos passar vergonha, é porque falta ele se alimentar. Porque um crente alimentado da palavra de Deus, ele parte para cima do desafio, porque ele sabe que aquele que está com ele é maior do que aquele que está no mundo. Que pode exaltar a Deus nessa noite. Essa é a quarta característica de um vaso escolhido: ele se alimenta da palavra do Senhor nosso Deus. Um exemplo que eu quero citar nesta noite se encontra em Josué, no capítulo 1, a partir do versículo 11. Nós encontramos Josué assim como que um pouco esmurecido, desanimado, por perceber que a multidão que ele deveria agora estar guiando era muito grande. Ele viu todo o trabalho que Moisés teve com o povo, então foi normal ele ficar triste e preocupado. Mas o que alegra o meu coração é porque quando ele está triste, preocupado, sem ter relatado nada para ninguém, é nesse momento que Deus se manifesta. Sabe por quê? Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus, ele percebe a tua preocupação. Deus, ele sabe das tuas indagações. E sabe qual é o melhor? Ele deseja mudar a tua vida, a tua história, resolver esse problema que você está passando.
Aí ele alegra Josué, prepara o coração de Josué e dá a seguinte instrução: olha Josué, eu quero que tu siga em frente, aleluia, com todo esse povo. Vocês vão se deparar com o primeiro obstáculo, é o Jordão. Então a instrução que Deus dá: vocês devem se prover de alimento, vocês devem se alimentar, se preparem para que vocês não venham desfalecer no caminho. Sabe por que tem muita gente, aleluia, que diante de qualquer situação, até a situação pequena e simples, ele se desanima e diz: eu não vou mais me congregar naquela igreja, eu vou desistir, eu vou abrir mão da minha fé. É porque está faltando palavra de Deus na vida desse crente. Ele precisa se alimentar da palavra, e o crente só se alimenta da palavra é na casa de Deus ou na sua casa, mas ele coloca o interesse e disposição de querer se alimentar da palavra do Senhor. Senão ele não consegue fazer a obra de Deus. Mas esta é a quarta característica de um vaso escolhido: ele se alimenta da palavra de Deus. Aleluia. O segundo e último exemplo, meus queridos irmãos, se encontra no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Nós encontramos relatado acerca da história do profeta Elias. Nós sabemos que coisas grandiosas Deus fez por intermédio, através deste homem, deste profeta de Deus. Mas chegou em uma determinada situação em que ele foi ameaçado por Jezabel. Ela disse: amanhã tal hora, eu quero saber quem é que vai impedir de eu arrancar a tua cabeça e tirar a tua vida. Estou parafraseando para você entender a gravidade da ameaça. Foi tão forte para ele que ele decidiu fugir da presença daquela mulher, e a Bíblia diz que ele saiu disparado numa grande correria. Ele correu durante todo um dia, e já entardecendo, ele bem cansado, e percebendo que havia ali perto dele, meus queridos irmãos, um pé de zimbro, ele decide se deitar embaixo daquela árvore. Ele pega uma pedra como que fosse um travesseiro, e a Bíblia diz que ele pega no sono. Enquanto ele está dormindo, de repente se apresenta um anjo do Senhor, toca nele, desperta e diz: levanta-te, te alimenta e bebe. E a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele se levanta. Observe que aquela situação do profeta era uma situação em que ele se encontrava deprimido, angustiado, e havia dependido a morte. Era uma situação bastante difícil, mas o anjo chega, desperta e diz: te alimenta. Quando ele se alimenta, ele torna a se deitar. O anjo vem novamente, desperta o homem de Deus e diz: te alimenta e bebe, porque não longo será a tua caminhada. E a Bíblia diz que ele se alimenta pela segunda vez e sai caminhando. E a Bíblia diz que com a força daquele alimento ele caminha durante 40 dias e 40 noites. É por isso que vale a pena a gente se alimentar da palavra de Deus, porque a gente vai se sentir forte na presença do Senhor para seguir o caminho que Deus tem para nós seguir. Esse é o segredo, e esta é a quarta característica de um vaso escolhido: ele se alimenta da palavra do Senhor nosso Deus. Eu sei que eu estou pregando nesta noite para uma igreja que vive alimentada, aleluia, que se alimenta da palavra de Deus. Levante a sua mão e exalte o nome do Senhor. É porque com este alimento você vai conseguir romper com todas as barreiras com as quais você se deparar. É a palavra de Deus. Eu quero que você se coloque em pé neste exato momento. Um vaso escolhido tem essas 4 características. E eu sei que aqui tem vaso escolhido nesta noite. Saiba que Deus conta contigo. Assim como ele levantou o apóstolo Paulo, ele também tem levantado você. Não existe esse negócio de dizer que Deus vai te levantar. É como já foi falado nesta noite: a partir do momento que você confessa a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você já está levantado de entre os mortos espirituais, pronto para falar do Evangelho, pronto para anunciar o Senhor Jesus Cristo. Você é um vaso da presença de Deus. Foi Ele que escolheu você. Aleluia, Espírito do Senhor. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 16:
Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai no meu nome, Ele vos conceda. Esse é o segredo. Quer ser cheio do poder? Quer ter resposta do céu? Então anuncie a palavra de Deus. Eu quero que você levante sua mão nesse momento. Eu sei que o Espírito Santo tem incomodado pessoas nesta noite, para você falar do Senhor Jesus Cristo, para você pregar o Evangelho. É como a irmã falou, muita gente acha que fazer a obra de Deus, as pessoas precisam ir para a África, mas às vezes a África está do nosso lado. Às vezes as pessoas que precisam ouvir está diante de nós, padecendo, sofrendo, precisando de uma palavra amiga, precisando de uma mão, precisando de uma ajuda financeira, para você anunciar o Evangelho. Não importa onde você possa se encontrar, aproveite e fala do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Vamos orar neste momento. O Espírito Santo está aqui. Glória de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, nós estamos diante da Tua face, aqui nesse trabalho de missões, e nós sabemos, meu Pai, que este assunto é o assunto que mais mexe com o teu coração, é o assunto que mais te alegra. É tão claro que a Tua palavra nos leva a entender que pode acontecer qualquer milagre na face da terra, mas por causa de nenhum milagre, os anjos se alegram no céu. Mas a Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, eles festejam, porque a alegria no céu, quando uma alma se rende aos pés do Senhor Jesus Cristo. Eu sei, Pai Santo, que o Senhor tem levantado estes teus servos, estes teus filhos que aqui estão. O Senhor tem tocado, tem impulsionado, tem falado, tem trabalhado, tem impelido. E eu te peço nesta noite, Pai eterno, vai derramando o teu poder de uma forma sobrenatural. Nessa noite, meu Deus, vai enchendo estes jovens, vai enchendo, meu Pai, estes senhores, estas senhoras, vai impactando corações nesta noite, meu Deus, com o Espírito missionário, para falar da Tua palavra, para levar o Teu Evangelho, para ir em busca das almas, em nome de Jesus. Derrama a Tua glória nesse lugar, Senhor. Vai sentindo a presença de Deus neste momento sobre a tua vida. Vai recebendo poder, vai recebendo unção, vai recebendo autoridade, vai recebendo dons, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nestes últimos dias em que a igreja se encontra na terra, Deus, aleluia, Ele conta contigo, Ele conta com você, jovem, Ele conta contigo, igreja. Receba a glória de Deus sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Espírito do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nessa oportunidade eu quero convidar uma pessoa para aceitar Jesus. E adiante do que foi pregado aqui nesta noite, eu quero te convidar, você que ainda não é crente, você que está afastado da casa do Senhor, você